bom dia. Hora de ficar bem informado na Canção Nova. Agora são 9h30, hoje quarta-feira, dia da catequese do Papa. O cristão que reza não teme nada. Esse foi o ensinamento do Papa Francisco de hoje. Daqui a pouco vamos com Lízia Costa, que traz as informações direto de Roma. E hoje tem novidade no Episcopado Brasileiro. Vamos conversar ao vivo com Dom Devair, novo bispo de Piracicaba, São Paulo. E aqui no Brasil, o teste da Coronavac ainda está suspenso e a expectativa é para a avaliação da Anvisa dos dados de comitê externo sobre as ações de combate ao coronavírus. Uma pesquisa revela os impactos da pandemia no orçamento e na educação das famílias. O CN Notícias mostra ainda a tristeza do Papa Francisco sobre o caso do ex-cardeal norte-americano McCarrick, acusado de pedofilia. Vamos falar também de saúde. Um estudo concluiu que 80% dos pacientes com coronavírus em um hospital na Espanha apresentaram deficiência de vitamina D. Saiba de que forma a vitamina D contribui com o sistema imunológico. CN Notícias segue para o intervalo rápido. Voltamos em 2 minutos. No Vaticano, hoje, durante a catequese, o Papa Francisco destacou como a nossa oração precisa ser perseverante, insistente. No final, o Papa falou com tristeza do relatório apresentado ontem pelo Vaticano sobre o caso do ex-cardeal norte-americano McCarrick, acusado de pedofilia. As informações com Lízia Costa. Bom, a gente teve um pequeno problema aqui, mas a gente vai para o intervalo e voltamos a seguir. CN Notícias está de volta, agora sim, vamos em frente, conferindo então a reportagem da Lízia Costa. Bom dia a todos. O Papa Francisco seguiu com as reflexões sobre a oração. No início ele disse que uma pessoa perguntou para ele por que ele insiste tanto nesse tema, por que ele fala tanto sobre a oração. E ele disse que é preciso sim falar, porque se nós não rezarmos, nós não conseguiremos seguir adiante. Diz também que a oração é o oxigênio da alma, é o que sustenta o nosso coração, principalmente nesses dias difíceis. E o Papa falou sobre uma característica muito forte da oração ensinada por Jesus, que é a perseverança. Ele disse que Jesus rezava constantemente, era perseverante na oração e ensinou aos discípulos essa característica, pedindo a eles que fossem insistentes ao rezar. E o Papa disse que essa insistência não significa que nós queremos convencer Deus de realizar aquilo que nós estamos pedindo, mas ao bater, ao insistir, ao falar com Deus sobre as nossas necessidades, nós estamos convencendo o nosso coração de que nós precisamos esperar sempre em Deus. O Papa também comentou que muitas vezes, quando rezamos, também vivemos essa dificuldade na nossa fé, não ouvimos a resposta de Deus, parece que estamos falando para um Deus surdo, um Deus mudo, e existem esses momentos muito difíceis de escuridão, mas ele garantiu que Deus ouve todas as nossas preces, Deus responde também a nossa oração e Deus, através de Jesus, reza junto conosco. E vale a pena ler essa reflexão, vale a pena meditar junto com esse ciclo de reflexões sobre a oração e fazer dele também um grande tesouro para a nossa vida. Depois, no final, o Papa Francisco falou com pesar sobre o relatório que foi divulgado ontem pela Santa Sé sobre o caso do ex-cardeal McCarrick. O Papa Francisco disse que ele renovou a sua proximidade às vítimas de todos os abusos e assumiu o compromisso da Igreja de erradicar este mal. Esse caso do ex-cardeal McCarrick foi abordado pela Igreja nesses últimos tempos e esse relatório, há mais ou menos 2 anos, estava sendo elaborado a pedido do Papa Francisco e também pediu que se tornasse público toda essa documentação que conta a trajetória do ex-cardeal até a sua demissão do estado clerical, que aconteceu em 2019, quando chegaram as provas definitivas de que ele teria abusado de menores.
O Papa Francisco insistiu para que isso se tornasse público, para que as pessoas acompanhassem, e até como um pedido de desculpas da Igreja na demora de resolver todo esse processo, na demora de ter ido atrás de provas. E ontem também, quando o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, comentou essa situação, ele disse, através de uma entrevista, que essa é uma página dolorosa da Igreja, mas que ensina a Igreja a resolver os casos com mais presteza, com mais rapidez e a não cometer estes mesmos erros no futuro. Ou seja, mais um passo importante da Igreja na luta contra a pedofilia, na luta contra este grande mal. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Tá bem, Lísia, obrigado pelas informações. E você pode conferir o texto da catequese no nosso site noticias.cançãonova.com e acompanhar a transmissão às 1h10 da tarde. O Papa Francisco nomeou hoje o padre Robert Józef como bispo auxiliar da Arquidiocese de Cracóvia, na Polônia. O padre Robert é polonês, mas há 15 anos trabalha aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E o Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia por motivo de idade apresentado pelo bispo de Piracicaba, São Paulo, Dom Fernando Mazon. O sucessor dele já foi escolhido. O Papa Francisco nomeou hoje Dom Devair Araújo da Fonseca. A gente está tentando a conexão com o Dom Devair, vamos ver se a gente consegue falar com ele agora. Oi, Dom Devair, bom dia, sua bênção. Parabéns pela nomeação. Rodrigo, bom dia, muito obrigado pela conexão. A gente teve um probleminha com a câmera, mas nos falamos pelo áudio sem problema nenhum. E obrigado pela parabenização, obrigado também por esse carinho sempre da Canção Nova. O senhor, desde 2015, tem exercido a missão de bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo. Atualmente também é vigário da região Brasilândia e para a Pastoral da Comunicação. O senhor consegue fazer aí um balanço desse trabalho? Rodrigo, a primeira palavra que me vem em mente é gratidão por todo esse tempo que eu passei aqui na Arquidiocese de São Paulo, nesses quase 6 anos, né? Completaria 6 anos agora no começo de fevereiro, mas foi um tempo muito rico, né? Como eu já disse aqui na Rádio 9 de Julho também, agora de manhã, eu fui muito feliz aqui na região Brasilândia, né? Eu não conhecia São Paulo, não conhecia a região, mas cheguei, fui bem acolhido, trabalhei naquilo que pude, com as minhas limitações, mas procurei caminhar com essa igreja presente aqui na Arquidiocese de São Paulo. E também no Vicariato da Comunicação. É um grande desafio na cidade, que precisa muito dos meios de comunicação para evangelização, mas foi um trabalho, tem sido um trabalho muito gratificante também. Então, gratidão e reconhecimento por tudo aquilo que vivi e aprendi aqui na Arquidiocese de São Paulo. O Dom Devair, o senhor é um bispo jovem, né, tem 52 anos. Como que o senhor acolhe essa nova missão confiada agora pela igreja ao senhor na Diocese de Piracicaba? Rodrigo, o dia que eu recebi o telefonema da anunciatura, eu confesso que eu fiquei bastante surpreso, né? Porque a gente sabe que um dia as coisas acontecem, chegam e a gente vai mudando de acordo com a necessidade da igreja, né? Fiquei surpreso, fiquei bastante assustado no primeiro momento, né? Depois ainda pensei um pouco, tal, mas eu tenho sempre comigo uma coisa, é nunca dizer não para aquilo que a igreja pede, né? Então, depois do susto, da surpresa, vem a esperança animada pela alegria, e assim a gente vai vivendo, né? Enquanto estive aqui na Arquidiocese de São Paulo, eu trabalhei naquilo que me foi pedido, eu busquei contribuir com aquilo que era possível também, e muito bem, fiz aquilo que eu podia fazer, e agora essa esperança também para a Diocese de Piracicaba, trabalhar lá, ver aquilo, continuar o trabalho que lá na Diocese de Piracicaba já vem sendo construído, porque a igreja em Piracicaba ela já existe, né? Ela já está lá, ela tem uma história e somar forças com essa história. Certo. E o senhor já tem alguma data para a posse? Então, Rodrigo, a data da posse já está marcada para o dia 16 de janeiro, né?
né? Tem quase 2 meses aí para fazer a mudança, para fazer um pouco da transferência das minhas coisas. Tá joia, Dom Devair. Então, as nossas orações por essa nova missão do senhor, né? Nosso abraço carinhoso aqui, né? O senhor que nos acompanha como meio de comunicação também em São Paulo. Muito obrigado, Rodrigo. Agradeço muito ao serviço da Canção Nova, o serviço que tem prestado na Arquidiocese de São Paulo, e espero poder continuar contando com esse serviço, com esse carinho, com essa fraternidade também na minha nova missão lá na Diocese de Piracicaba. Tá joia, um abraço. Tamo junto, Dom Devair. Um abraço. Bom, agora a gente vai falar da expectativa para a retomada dos testes da Coronavac. De acordo com alguns meios de comunicação, a retomada dos testes deve ser autorizada pela Anvisa ainda hoje. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu dados sobre os testes enviados pelo Comitê Internacional Independente de Segurança da Pesquisa. O documento está sendo analisado por um grupo interno da Anvisa. Não há previsão de nova decisão sobre os andamentos dos testes. Na terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu 48 horas para a Anvisa esclarecer os critérios usados nos estudos e testes sobre a vacina. Causa surpresa, causa insegurança, causa, no nosso caso aqui do Butantan, até indignação. A vacina Coronavac está sendo produzida pelo Instituto Brasileiro em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech e já vacinou mais de 10 mil voluntários no país. O governo de São Paulo já havia anunciado, inclusive, que as primeiras doses para a população do estado chegariam no dia 20 de novembro. Ainda sem explicar o que de fato teria ocorrido com o voluntário, Dimas afirmou que não há relação com a vacina e que a Anvisa está ciente disso. O efeito adverso grave observado em um voluntário não tem relação com a vacina. Tem aí todo um aspecto ético que nos impede de dar as características do voluntário ou da voluntária. O que eu afirmo a vocês é que esses dados estão todos de mão da Anvisa. Durante a tarde, uma coletiva foi realizada aqui no edifício sede da Anvisa, onde foi dito que a decisão de suspender os testes foi técnica, baseada na falta de informações no relatório enviado pelo Instituto Butantan. Quando a informação ela não é completa, ela não é inteira, exista a suspensão do estudo clínico. E foi essa a decisão tomada. Em uma apresentação no telão, o gerente-geral de medicamentos da Anvisa mostrou a cronologia dos fatos para justificar que a decisão foi informada previamente ao Instituto. O diretor-presidente da agência disse que cabe agora ao Butantan cumprir os procedimentos previstos. Por gentileza, nos abasteçam com mais informações, invoquem o Comitê Independente Internacional. Enquanto isso não ocorrer, a bem da segurança da população brasileira envolvida nos testes, os mesmos estão suspensos. Quando se fala em evento adverso grave, o regimento da Anvisa elenca situações de morte, invalidez ou anomalia. No entanto, em nenhum momento da coletiva foi confirmado do que se tratava esse evento adverso, mesmo com a confirmação por parte dos órgãos de imprensa de que o voluntário de 33 anos teria cometido suicídio no dia 29 de outubro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma rede social que o governo de São Paulo quer obrigar a população a tomar a Coronavac e que essa suspensão reflete mais uma vitória do presidente. Questionado, Antônio Barras disse que a Anvisa não comenta quaisquer questões políticas. Nós não tecemos no passado, não teceremos agora e não teceremos no futuro comentários sobre questões políticas. O que o cidadão brasileiro não precisa hoje é de uma Anvisa contar em nada por guerra política. Apesar da suspensão das vacinas, o processo de estudos clínicos da Coronavac continuam, segundo explicou o gerente de medicamentos. O acompanhamento dos voluntários, a compilação dos dados já existentes, as questões da inspeção, as questões de desenvolvimento da vacina, tudo isso se mantém. O que foi interrompido é a vacinação pelo princípio de precaução e de cautela.
Uma pesquisa Datafolha apontou os impactos da epidemia do coronavírus na educação e no orçamento das famílias brasileiras. Durante a pandemia, cerca de 42% dos pais e responsáveis por alunos nas redes públicas tiveram queda de sua renda. E a falta de refeição que os estudantes faziam na escola tem pesado no orçamento. De acordo com a pesquisa, 59% dos pais ou responsáveis receberam um auxílio emergencial. Em relação à educação dos filhos, 51% dizem ter participado mais durante o período de isolamento social. 64% consideram que as aulas remotas são eficientes no aprendizado dos estudantes. O levantamento mostrou ainda que 71% dos responsáveis pelos estudantes estão valorizando mais o trabalho desenvolvido pelos professores. A seguir, o relato de uma moradora da capital do Amapá sobre como tem sido a vida no estado que há 8 dias está sem energia. Vamos para o intervalo agora com imagens ao vivo de São Paulo. Por aqui, dia de sol, mas com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros podem chegar aos 30 graus. É o CN Notícias ao vivo de São Paulo, faltando 8 minutos para 10 da manhã. Vamos falar agora sobre a situação do Amapá. A nossa equipe conversou com uma moradora lá da capital, Macapá, e ela conta um pouco como tem sido esses dias com a falta de energia. Então, o que nós estamos passando aqui é que desde o dia 3, nós estamos sem energia elétrica, né? Devido a uma intempérie, né, do tempo aí, caiu um raio na subestação aqui de Macapá e queimou um dos transformadores responsáveis pela distribuição de energia elétrica na cidade. Então, desde então, nós estamos aqui passando por umas situações bem difíceis, né? Uns mais, uns menos, né? Tem uns que faltou a eletricidade desde o dia 3 e agora o que nós temos para amenizar é uma energia de 6 em 6 horas, que chega e ponto, né? 6 horas vai embora. E depois nós temos aqui esse período sem energia. Na minha casa chega de 6 em 6 horas, então meia-noite às 6 da manhã não tem. Então é um momento assim bem complicado. Fora a carestia, né? O aumento dos produtos de higiene pessoal, os produtos de primeira necessidade no momento, que é a vela, a água, né? Tem muitos bairros que não tem água. Então, os postos de gasolina também para abastecer ainda está difícil, porque mesmo de 6 em 6 horas vindo a energia, mas aí muitos bairros, muitos postos ficam sem funcionar nesse período de 6 horas. Filas para comprar água, filas para comprar alimentos, fila para banco, porque também, como eu falei, de 6 em 6 horas chega a energia, mas aí as caixas eletrônicos, muitos ficam parados, né? Muitos ficam sem funcionar, mas com a graça de Deus vamos confiar que tudo vai se resolver. Isso aí, a nossa solidariedade, né? A gente espera que tudo isso se resolva. Lembrando também que tem uma iniciativa da Caritas Arquidiocesana que está arrecadando tudo que as pessoas possam ajudar a população. Vamos falar agora de saúde. Um estudo publicado no mês passado por um jornal de medicina britânico concluiu que 80% dos pacientes com coronavírus em um hospital da Espanha apresentaram deficiência de vitamina D, que apesar do nome não é vitamina, mas é um hormônio. A gente vai ouvir uma especialista sobre o assunto, de que forma a vitamina D contribui com o nosso sistema imunológico. Quem explica para a gente é a imunologista Ana Carolina Barreto. A vitamina D tem um papel fundamental no equilíbrio do cálcio, na formação dos ossos do organismo, mas também nós sabemos hoje que a vitamina D tem um papel importante não só relacionada a essa formação óssea, absorção de cálcio. A vitamina D ela pode auxiliar aí na formação e no bom funcionamento de algumas células do sistema imunológico.
Então, existem alguns estudos demonstrando o papel da vitamina D em doenças autoimunes, no diabetes mellitus, doença intestinal e inflamatória. Então, há muitos que se descobrir ainda sobre esse real papel da vitamina D com outras funções, aí, especialmente no sistema imunológico. Existe um estudo bem recente, onde os pesquisadores avaliaram 216 indivíduos internados pela Covid-19 e compararam níveis de vitamina D dessas pessoas com pessoas saudáveis. E o que observou-se foi que essas pessoas hospitalizadas por Covid-19, elas tinham níveis de vitamina D no sangue menores do que a população controle sem a doença. Então essa foi uma observação vista nessa análise aí bem recente. Porém, nós não conseguimos saber, né, isso não foi possível demonstrar nesse estudo e não existem ainda dados para mostrar se a própria inflamação da doença, a inflamação da Covid-19, poderia levar à diminuição da vitamina D, pelo estado inflamatório mais importante, ou se níveis prévios de vitamina D baixos iriam levar o indivíduo a uma predisposição a ter a doença mais grave, né? Então, esse foi um estudo que observou níveis mais baixos nesse grupo de pacientes, e especialmente esses pacientes hospitalizados com Covid-19, alguns tinham diabetes e outras doenças inflamatórias, mas nós não sabemos ainda se a deficiência de vitamina D pode realmente levar a uma maior gravidade. Isso não é claro ainda na comunidade científica, nos dados que nós temos hoje em relação ao papel da vitamina D e esse contágio aí para o desenvolvimento de Covid-19. A gente encerra agora a edição do CN Notícias, mas a evangelização não para na Canção Nova. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Bom dia para você.